Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Muito obrigado, meus irmãos. Podem sentar. Tenho uma pergunta para vos fazer esta manhã. O vosso Deus é tremendo? Sério? Como é que os irmãos sabem que Deus é tremendo? Como é que os irmãos têm consciência que o vosso Deus é tremendo? Ele é único? Sim. Ele é autoridade? Foi isso que eu ouvi. Ele é autoridade. Mais? Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Mais? Poderoso. Cuidadoso. Mais? É soberano. É amor. Cura aquilo que só Ele pode curar. Mais? É o alfa e o ômega. É o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Mais ainda. Ele deu o seu filho na cruz. E que filho é que Ele deu? O seu único filho. O unigênito ou primogênito? Unigênito. Unigênito. Isto é para os irmãos que nos visitam saber que nós teologicamente estamos bem, não é? O único filho que Deus tem, Ele o deu para que nós fôssemos isso, para que nós fôssemos salvos. Nós hoje temos ontem tivemos o pastor Marcos Ferraz a falar à noite ao grupo que aqui esteve. Hoje temos o pastor Neilson, sua esposa Esther. Eu vou pedir que venham aqui, vocês não ficam aí. E temos o irmão João David Santos e a irmã Miriam. Venham aqui à frente também, venham cá, meus meninos. Eles disseram: amanhã posso ir à tua igreja? Podes, mas vais trabalhar.
Como se costuma dizer, não há visitas gratuitas. Passa para este lado, passa para aquele lado. Estes irmãos estiveram ontem na Assembleia Convencional connosco. O irmão João David Santos é agora o diretor do nosso acampamento batista, mais conhecido pelo chefe da irmã Mena e do irmão Arlindo. A nossa irmã Miriam vai ser minha colega na direção da Convenção Batista Portuguesa. Vamos os dois ferver miolos, não é, Miriam? Ontem ela foi a secretária da mesa e fez um trabalho excelente. Eu nem sei como é que é de classificar. Mal acabava as sessões, as atas estavam todas prontas, direitinhas para serem lidas e para serem aprovadas. O pastor Nailson é o diretor de missões da Convenção Batista Portuguesa desde ontem. É engraçado que em 6 anos o diretor de missões nunca nos visitou. Hoje, no primeiro dia, o diretor de missões já está aqui na nossa igreja. E eu não meti cunha nenhuma, meus irmãos. E como é bom que o homem não esteja só, ele trouxe a sua esposa Esther. Estes irmãos, ele é o pastor da Igreja Batista de Faro. Há muito pouco tempo ele acompanhou a nossa irmã Aida no funeral do seu sobrinho. Momento muito doloroso, muito difícil para aquela família. Às vezes a vida de pastor também é complicada. Há um grupo de irmãos, não aqui, eu sei que os meus irmãos não pensam assim, mas há um grupo de pessoas que acham que o pastor só trabalha ao domingo de manhã, pois o resto é tudo férias. Não é assim. Temos momentos em que às vezes nós gostávamos de nem estar lá, mas temos que estar. Porquê? Porque estamos exatamente no cumprimento da missão que Deus nos deu. Então, meus irmãos, eu ontem dizia no culto da noite, não há maior privilégio do que nós reconhecermos que temos um Deus soberano do que servi-lo. Mas servi-lo a tempo inteiro. Servi-lo com as nossas vidas. E alguns irmãos dizem, mas isso é trabalho para pastores. Não é trabalho para pastores. É trabalho para todos nós. O trabalho do Senhor é um trabalho coletivo, não é um trabalho para pastores. Não é um trabalho para os diáconos. É um trabalho para todos nós. Pastores, secretárias, diretores, esposa de pastor que cuida da família, cuida dos filhos, que tem a sua atividade. Meus irmãos, é um trabalho para todos nós. E o Senhor espera que nós estejamos empenhados no seu trabalho, porque é isso que vai revelar que nós consideramos que o nosso Deus é um Deus soberano. Caso contrário, um Deus a part-time não fará parte de nós. Não é isso que Deus quer. Não é isso que nos complementa. Os irmãos concordam comigo? Meus irmãos, vale a pena orarmos por aqueles que trabalham dedicadamente ao Senhor nosso Deus. Eu vou pedir que ficamos de pé e vamos orar. Vamos orar por este grupo que está aqui, de irmãos que assumiram responsabilidades para que o Evangelho do Senhor nosso Deus chegue mais longe, alcance mais almas, seja entendido por mais pessoas que se convertam realmente ao Senhor nosso Deus, que sintam como Deus é bom, sintam como Deus é poderoso, sintam como a nossa vida só faz sentido quando está entregue completamente nas mãos do Senhor. Eu vou pedir à Mariana que nos dirija nesta palavra de oração, rogando que de facto o Senhor use os seus filhos em prol do Evangelho e da salvação de almas para Cristo. Senhor e Pai, Senhor, nós estamos alegres por estarmos aqui na tua casa, Senhor, a louvarmos e agradecermos o teu nome. Senhor, neste momento especial, eu quero te pedir, Senhor, que nos uses a todos, Pai. Não tivemos aquele sentimento de achar que só o pastor é capaz, Senhor. A missão que tu deste foi para a igreja, não foi só para os pastores, Senhor. E que nós, todos os dias, Senhor, nos ponhamos à tua disposição para sermos usados, Senhor, como tu queres, sermos instrumentos nas tuas mãos, Senhor, e que te sirvamos de coração, gratos por tudo aquilo que tu tens feito das nossas vidas e por tudo aquilo que tu ainda vais fazer na vida de cada um e na vida da tua igreja, Senhor. Amém. Ensina-nos a estar atentos à missão, Senhor, que temos para fazer. Por isto peço, Senhor, eu te agradeço, não em meu nome, mas em nome do Senhor Jesus. Amém.
João capítulo 21, a partir do verso 15 até ao verso 25. Como os irmãos sabem, ao longo de muitos domingos nós estudamos todo o Evangelho de João. No domingo passado analisámos os primeiros 14 versículos deste texto. Hoje propomos-nos chegar ao final. E o texto diz-nos assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e lhe dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E João fechou assim o seu Evangelho. Meus irmãos, este é mais um daqueles textos que nós já lemos muitas vezes e certamente já ouvimos algumas pregações sobre ele. Obviamente que já conhecemos, alguns de nós pelo menos, de que há uma variante significativa entre o verso 15 e o verso 17. O verso 15, 16 e 17. Infelizmente a língua portuguesa não é tão rica como a língua grega. E por isso para nós este parece ser um texto até um pouco monocórdico. Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta, certo? Mas não faz. Ele faz perguntas diferentes. Todos nós já ouvimos falar que existe mais do que uma palavra em grego para a palavra amor, e nós sabemos isto, não é? Nós conhecemos fundamentalmente 3 palavras. O amor maior, o amor que não pede nada em troca, o amor perfeito, que é o amor ágape, e nós já ouvimos falar dele muitas vezes. O amor filéu, ou seja, o amor da fraternidade, o amor do irmão, o amor do amigo. E existe o amor físico, o amor eros, como sabemos. E esta conversa tem interesse em nós olharmos para ela no sentido de perceber que esta pergunta nos é feita a cada um de nós, em cada dia que nós vivemos. Os irmãos sabiam que Deus todos os dias fala connosco? Os irmãos sabem que Deus todos os dias nos interroga? Se não, reparem. Vamos olhar para o verso 15. O verso 15 o que é que nos diz? Jesus fala para Pedro e pergunta-lhe: Pedro, tu amas-me com amor incondicional, o amor mais perfeito que existe, o amor ágape? E sabe o que é que Pedro responde? Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Tu sabes que eu tenho uma enorme amizade por ti. Pergunto, seria esta a resposta que Jesus queria ouvir? Seria esta a resposta desejada
para Jesus ouvir? Agora, meus irmãos, tirem lá a palavra Pedro e ponham lá o vosso nome. Como é que os irmãos responderiam? Mas vamos para o verso 16. E o texto diz, Jesus perguntou-lhe segunda vez: Pedro, tu amas mais do que estes, com amor incondicional, aquele amor que não pede nada em troca? E Pedro o que é que responde? O Senhor, eu já te disse, eu sou um teu grande amigo. Podes contar com a minha amizade para tudo aquilo que tu precisares. Os irmãos, tirem a palavra Pedro e ponham lá o vosso nome. E Jesus pergunta-vos segunda vez: tu amas-me com amor incondicional? Qual seria a nossa resposta? Mas não satisfeito com isto, no verso 17, o Senhor Jesus faz agora uma pergunta diferente. E o Senhor Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu de facto és realmente meu amigo? Tens uma boa amizade por mim? E diz o texto que Pedro ficou triste. Não é verdade? Não é isso que o texto diz? Pedro entristeceu-se. Porquê? Porque pela terceira vez o Senhor Jesus lhe estava a fazer a mesma pergunta. Mas eu pergunto, era a mesma pergunta? Não, não era. Não era. No verso 15 e no verso 16, Jesus está no nível mais elevado de amor e Pedro não chega lá. Pedro não compreende. Pedro não é capaz de responder: Senhor, eu amo-te com amor incondicional. Jesus baixa o nível e aí Pedro entristece. Porque pela terceira vez o Senhor Jesus lhe estava a perguntar se ele, de facto, era realmente seu amigo. Meus irmãos, tirem o nome de Pedro e ponham lá o vosso nome. E a pergunta curiosa para nós esta manhã é esta: qual é o nível de amor que eu tenho pelo meu Deus? Qual é o nível de amor que eu tenho com o meu Senhor? Pedro entristeceu-se. Se nós lermos vários comentários, e eu li alguns, nós encontramos as mais diferentes razões para este texto. Mas na realidade, na prática, aquilo que está o texto a dizer-nos é: o Senhor nosso Deus quer sempre o melhor de nós. O Senhor nosso Deus desafia-nos em cada dia a amá-lo com amor incondicional. O amor ágape. O amor que dá tudo e não pede nada em troca. O amor que está disponível para estar sempre presente. O amor que é fiel. O amor que não falha em nenhum momento. Mas quando nós não correspondemos, sabe o que é que o nosso Deus faz? Ele próprio baixa o nível para poder chegar até nós. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Mas é curioso que o texto diz que Pedro se entristeceu. Porquê? Alguns comentaristas dizem porque Jesus foi traído por Pedro 3 vezes. E Jesus faz a pergunta a Pedro 3 vezes. Mas analisando bem o texto, é muito mais profundo do que isso, meus irmãos. É um desafio constante que Deus nos faz a cada um de nós como seus filhos, para nos perguntar dia a dia que tipo de amor temos pelo nosso Deus. E esta pergunta incomoda-me, meus irmãos. Incomoda-me. Sabem porquê que me incomoda? Porque muitas vezes Deus tem de descer o seu nível de amor para eu conseguir chegar até Ele. Porque muitas das vezes eu não estou ao nível daquilo que Deus pede. Porque muitas das vezes eu não sei responder afirmativamente ao meu Senhor. E muitas das vezes quando Ele baixa o meu nível eu fico incomodado. E às vezes até digo: Deus incomodou-me. Mas Deus incomodou-me num nível que podia ser muito superior. A Igreja de Cristo atravessa um momento muito duro e muito importante. Meus irmãos, esta semana foi notícia que o Partido Comunista Chinês vai lançar uma Bíblia feita pelo próprio partido. E nessa Bíblia, entre outras coisas,
está a passagem em que Jesus é confrontado com a mulher adúltera. E sabe o que é que diz essa Bíblia? Que depois de todos saírem, Jesus apedrejou a mulher. Porque no conceito comunista da China, ninguém que comete um crime pode ficar sem punição. Ou seja, a ideia de perdão não existe. E vai ser lançado por toda a China para combater o cristianismo uma Bíblia, que vai ser a Bíblia oficial, que todo o chinês terá que ter ou que ler, possivelmente, para que saibam qual é o princípio que o partido defende. E o que é que os irmãos me dizem a isto? Eles estão loucos, não é? Só pode. Mas esta é a realidade do nosso mundo. Esta é a realidade do nosso mundo. E nós perguntamos como é que é possível. Mas é possível. Os homens podem fazer estas brincadeiras. Por isso, meus queridos irmãos, defender o Evangelho na sua pureza é cada vez mais difícil. E é cada vez mais contra a corrente do mundo. Alguma novidade para nós? O Senhor Jesus já não o disse? O Senhor Jesus o disse. Durante o estudo do Evangelho de João, nós ouvimos claramente: Pai, eles não são do mundo como eu no mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas peço que os livres do mal. E por isso Jesus termina a sua oração dizendo: Pai Santo, eu quero que onde eu estiver eles estejam também. O Senhor Jesus sabe perfeitamente aquilo que ao longo dos séculos o homem cristão, a mulher cristã passou. Por isso, meus irmãos, eu olho este texto com muito respeito, ao mesmo tempo com muita necessidade de o absorver para mim próprio. A pergunta não é para Pedro, meus irmãos, a pergunta é para nós. Qual é o nível de amor que tu tens pelo teu Deus? Até que ponto é que tu estás disponível para que Ele fale e para que Ele te use? Seguidamente Jesus vai dizer a Pedro que ele, mais à frente, ele iria para onde não queria, estenderia as mãos quando não o queria. Alguns comentaristas dizem que foi a forma que Jesus teve para dizer a Pedro da maneira como ele iria morrer. Nós sabemos, a palavra de Deus não nos diz como é que Pedro foi morto, mas os escritos antigos, a tradição, dizem que Pedro foi crucificado em Roma. E dizem que Pedro, no momento em que ser crucificado, disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. E os soldados romanos resolveram-lhe o problema, sacrificaram-no de cabeça para baixo. Isto diz a tradição, não sabemos se foi assim ou se não. Só sabemos que quando João escreve esta carta, Pedro já tinha falecido, porque João já sabia como é que ele tinha morrido. Este foi o homem que negou Jesus, mas depois foi o homem que teve força para elevar o seu patamar de amor para com o seu Senhor, dando a sua própria vida pelo Evangelho. Porquê? Meus irmãos, pela simples razão de que este homem foi tocado pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, e ele ficou disponível para servir ao seu Senhor. Meus irmãos, talvez não falte muito para alguns de nós podermos ter que dar a nossa vida pelo Evangelho. Nunca o sabemos. As coisas mudam a tal velocidade e de tal forma que nenhum de nós sabe se amanhã não é desafiado a testemunhar perante as autoridades e a poder ter que ser preso ou até poder ter que ser morto, porque muitos irmãos nossos acontece-lhes isso neste momento no mundo. Meus irmãos, até que ponto nós amamos o nosso Deus? Até que ponto nós compreendemos que o amor que Deus tem para connosco é o amor de nível mais elevado? É isso que Ele quer. É dar-nos desse amor, é desafiar-nos a ter esse tipo de amor. É olharmos para Ele como soberano, como cantávamos há bocado. Soberano, que significa absoluto, que significa único, que significa insubstituível, que significa a fonte de tudo quanto é bom e amável, mas também significa fonte de juízo. Nosso Deus espera a nossa resposta. Todos os dias, Ele olha para nós e pergunta-nos: amas-me? Com amor incomensurável? Com amor puro? Com amor verdadeiro?
Qual é a resposta que nós estamos a dar em cada dia do nosso viver? Mas, irmãos, quando de manhã abres os olhos, qual é a primeira coisa que fazes? Agradecer a Deus à noite, louvá-lo por quem Ele é, agradecer-lhe pelo dia que Ele te vai dar, ou a primeira coisa que fazes é pensar nas torradas com manteiga? À noite, quando te deitas, qual é a última coisa que fazes? É pensar na novela que viste, ou no filme que viste, ou no documento que está lá atrás para tu tratares, ou o teu pensamento vai para o teu Deus dizendo-lhe: Deus, muito obrigado, porque me deste mais um dia de vida, porque pude viver bem, porque não faltou nada na mesa e porque me deste saúde. Ao longo do teu dia, quantas vezes tu pensas no teu Deus? Sim, porque Ele a cada momento está a olhar para ti. Sim, porque a cada momento Ele cuida de ti. Ele está disponível para te dar amor incomensurável. Que tipo de amor é que tu lhe dás? Quando tu tens decisões a tomar na tua vida, com quem é que tu falas? Dependes de quem? Deus tem alguma coisa a ver com a tua profissão? Tem. Deus tem alguma coisa a ver com os teus relacionamentos? Tem. Deus tem alguma coisa a ver com a tua família? Garantidamente. Quantas vezes tu procuras a vontade do teu Deus para a tua vida em todos estes setores e todos os outros? Meus irmãos, nós precisamos de ser uma igreja que procura o amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. Porque é isso que faz sentido à nossa vida. É assim que nós elevamos os nossos padrões. É esta a maneira que nós caminhamos no processo de santificação. Nós temos muitos amigos, não temos? Os irmãos não têm amigos? Têm amigos? Sim ou não? Sim? Eu sou amigo de algum de vocês? Mas o padeiro também não é vosso amigo? É, não é? E o leiteiro? Não é? E a senhora que às vezes nos cumprimenta quando nos vende a revista ou o jornal? Até o irmão que nos vende os móveis ou o colchão lá para casa, ele é nosso amigo. Ou a enfermeira que nos atende no hospital. É uma Vitória, claro, mas... Ou uma Isabel, quem sabe? Nós temos muitos amigos, meus irmãos. Uns mais chegados, outros menos. Aliás, nós escrevíamos isso no boletim passado. Mas que amigo é para nós o nosso Deus? Que amigo é para nós o Senhor? Até que ponto é que eu consigo chegar ao seu nível de amor de que Ele me desafia a ter com Ele? Até que ponto eu consigo corresponder à sua expectativa? Pedro inicialmente não conseguiu corresponder à expectativa do Senhor. Diríamos, Jesus estava a exigir muito. Será que estava? Jesus estava a querer com que Pedro se elevasse no seu conceito, porque Jesus estava-lhe a dizer: eu sei que tu me traíste, mas isso está perdoado. Eu quero que tu agora sejas realmente pescador de homens, porque eu sei a maneira como tu me vais glorificar com a tua morte. Pedro lá conseguiu fazer a sua caminhada e honrou o nome do Senhor até ao fim. E nós, meus irmãos, nós conseguimos honrar o nome do Senhor até ao fim? A minha oração é que todos nós, sem exceção, elevemos em cada dia o amor que temos para com o nosso Deus. E tal como Pedro, sejamos fiéis até ao fim, honrando e glorificando o nome do nosso Salvador. Salvador maravilhoso, amigo, Rei e Senhor, jamais alguém esperava um Cordeiro ser Redentor, um Cordeiro ser Redentor, com proteção e conforto, Espírito aconselhador. Sempre tem nova esperança e a dai-nos aos
louvamos, só tu tens graça e cura, e eu sempre procurei, oh, que eu sempre procurei, oh, que eu sempre procurei. Desejo que os meus irmãos tenham uma semana abençoada. Lembro aos membros da igreja que às 15 horas aqui estaremos para a nossa Assembleia. Aqueles que puderem, não deixem de estar. Aqueles que nos visitaram, se quiserem domingo novamente à mesma hora. Não, domingo é ou às 10 ou ao meio-dia. Mas serão sempre muito bem-vindos e peço que levem as nossas saudações às vossas igrejas. É um privilégio ter um dos nossos irmãos connosco. Eu vou pedir ao pastor Nailson que nos despeça neste culto com uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor Deus, por essa manhã deste teu dia, que aqui estamos reunidos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que possamos ter esse desafio que ouvimos pela tua palavra nessa manhã, em nossa mente, em nosso coração, de amar-te acima de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, a quem precisamos sempre estar nos lembrando e demonstrando que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado a ti, Senhor Deus. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo pastor dessa igreja, com a família, com todos aqueles que aqui podem congregar e adorar e exaltar o teu santo nome. Obrigado mesmo pelo reino aqui na face da terra, que o Senhor esteja capacitando os teus filhos aqui, Senhor Deus, para que possam te amar a cada dia mais, demonstrando esse amor acima de todas as coisas, esse amor acima de qualquer amigo, de qualquer amizade, que é o amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ó Pai, abençoa a tua igreja na reunião que terão, na parte da tarde, e não, nos familiares, na faculdade, e guardados por ti. Uma série de bênçãos, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.